Olá, alunos, sejam bem-vindos ao canal da Astra Educa N. No conteúdo de hoje vamos estudar o surgimento das primeiras aldeias, um processo fundamental para compreender a transformação das sociedades humanas durante a pré-história. Esse fenômeno está diretamente ligado ao desenvolvimento da agricultura e da domesticação de animais, que provocaram profundas mudanças no modo de vida dos seres humanos. Durante o período paleolítico, os grupos humanos eram nômades. Isso significa que eles não possuíam um local fixo para viver. Esses grupos se deslocavam constantemente em busca de alimentos, seguindo os animais que caçavam ou procurando regiões onde houvesse maior disponibilidade de frutos, raízes e outros recursos naturais. Esse estilo de vida exigia grande mobilidade. As comunidades humanas eram relativamente pequenas e utilizavam abrigos temporários, como cavernas, tendas feitas com peles de animais ou estruturas simples construídas com galhos e folhas. Como dependiam diretamente dos recursos oferecidos pela natureza, esses grupos precisavam se mover sempre que os alimentos se tornavam escassos em determinada região. No entanto, a partir de aproximadamente 10.000 anos atrás, com o desenvolvimento da agricultura, começou a ocorrer uma transformação importante na forma de organização das sociedades humanas. Quando os grupos passaram a cultivar plantas e produzir alimentos, tornou-se necessário permanecer em um mesmo local por períodos mais longos para cuidar das plantações e acompanhar o crescimento das culturas agrícolas. Esse processo deu origem ao sedentarismo. O sedentarismo é a prática de permanecer em um local fixo, estabelecendo moradias permanentes ou semi-permanentes. Ao contrário do nomadismo, em que os grupos se deslocam constantemente, o sedentarismo permite a formação de comunidades estáveis em uma determinada região. Com o surgimento da agricultura e da criação de animais, os seres humanos passaram a ter uma fonte de alimentos mais regular. Isso reduziu a necessidade de deslocamentos constantes e permitiu que os grupos humanos se estabelecessem próximos às áreas de cultivo e às fontes de água. Assim começaram a surgir as primeiras aldeias. Essas aldeias eram pequenas comunidades formadas por várias famílias que viviam próximas umas das outras. As moradias eram geralmente construídas com materiais disponíveis na natureza, como madeira, barro, pedra e palha. Em muitas regiões, as casas eram feitas de barro misturado com palha, formando uma estrutura resistente conhecida como adobe. Em outras áreas, também eram utilizadas pedras ou troncos de madeira para construir paredes e estruturas de abrigo. A vida nas aldeias trouxe diversas mudanças importantes para as sociedades humanas. Uma das principais foi o aumento da população. Como a produção de alimentos tornou-se mais regular com a agricultura, foi possível sustentar um número maior de pessoas em uma mesma comunidade. Além disso, o sedentarismo permitiu o desenvolvimento de novas atividades econômicas e sociais. Nem todas as pessoas precisavam mais dedicar seu tempo exclusivamente à obtenção de alimentos. Com isso, alguns membros da comunidade passaram a se especializar em outras tarefas, como a fabricação de ferramentas, a produção de cerâmica, a construção de moradias ou a confecção de roupas. Esse processo contribuiu para o surgimento da divisão do trabalho. Diferentes indivíduos dentro da comunidade passaram a desempenhar funções específicas, colaborando para o funcionamento e o desenvolvimento da aldeia. Com o crescimento das comunidades também começou a surgir uma organização social mais estruturada. Em muitas aldeias, algumas pessoas passaram a exercer funções de liderança, organizando atividades coletivas, resolvendo conflitos ou tomando decisões importantes para o grupo. As aldeias também passaram a desenvolver formas de cooperação entre seus membros. A agricultura, por exemplo, muitas vezes exigia o trabalho conjunto de várias pessoas para preparar o solo, plantar sementes e realizar a colheita. Essa cooperação fortalecia os laços sociais e aumentava a estabilidade da comunidade. Outro aspecto importante da vida nas primeiras aldeias foi o desenvolvimento de práticas culturais e religiosas. Muitas comunidades começaram a realizar rituais relacionados à fertilidade da terra, às colheitas e às forças da natureza. Esses rituais refletiam a importância da agricultura e da relação dos seres humanos com o ambiente natural. O sedentarismo também permitiu o armazenamento de alimentos.
Grãos e outros produtos agrícolas podiam ser guardados em recipientes de cerâmica ou em estruturas específicas para armazenamento. Isso ajudava as comunidades a enfrentar períodos de escassez e a garantir maior estabilidade alimentar. Com o passar do tempo, algumas aldeias cresceram e se tornaram cada vez mais complexas. Esse crescimento populacional e social criou as condições para o surgimento de comunidades maiores, que mais tarde evoluiriam para cidades e civilizações organizadas. Portanto, o surgimento das primeiras aldeias representa um momento de grande transformação na história da humanidade. O sedentarismo permitiu que os seres humanos deixassem de viver em constante deslocamento e passassem a construir comunidades permanentes, desenvolvendo novas formas de organização social, econômica e cultural. Essas mudanças foram fundamentais para o desenvolvimento das sociedades humanas, se criaram as bases para o surgimento das primeiras civilizações da história.